Capítulo 4 – Posições táticas. Sun Tzu disse: no passado, os guerreiros hábeis tornavam-se, eles próprios, invencíveis. Depois, esperavam as oportunidades para destruir o inimigo. Invencibilidade. Ser invencível depende da própria pessoa. Derrotar o inimigo depende dos erros do inimigo. Então, o perito pode tornar-se invencível, mas não pode garantir como certa a vulnerabilidade do inimigo. É por isto que se diz, abre aspas, a pessoa pode predizer uma vitória, mas esta não pode ser forçada, fecha aspas. Ataque versus defesa. Quando não há nenhuma chance de vitória, assuma uma posição defensiva. Quando há uma chance de vitória, lance um ataque. Se as condições favoráveis são insuficientes, você deverá se defender. Se as condições favoráveis são abundantes, você deverá fazer um ataque. O especialista em defesa oculta a si mesmo até debaixo da terra. O especialista em ataque golpeia o inimigo de cima das altas esferas do céu. Assim, ele é capaz de proteger-se a si mesmo e obter a vitória. Condições de uma vitória. A previsibilidade de uma vitória não excede ao bom senso de pessoas comuns. Uma vitória que é ganha após uma luta feroz e é louvada universalmente não é o apogeu da excelência. Assim como levantar de um fio de cabelo não é sinal de força, como ver o sol e a lua não é sinal de visão aguçada, tampouco escutar um trovão não é dom da audição aguda. Os antigos diziam que o perito na arte da guerra vencia quando a vitória era facilmente previsível. Assim, uma batalha vencida por um perito não traz reputação de sapiência ou crédito de coragem. As vitórias do perito são infalíveis, pois este só combate quando o inimigo já está derrotado e ele destinado a derrotar. Portanto, o perito ocupa uma posição invencível e, ao mesmo tempo, está seguro de não perder nenhuma oportunidade militar para derrotar o inimigo. Assim, um exército vitorioso não lutará com o inimigo até que esteja seguro das condições de vitória, enquanto que um exército derrotado inicia a batalha e espera obter vitória depois. O perito sempre entende os princípios de guerra e adota as políticas corretas, de forma que vitória estará sempre em suas mãos. Elementos importantes nas regras militares. Há 5 elementos importantes nas regras militares. O primeiro é a análise do terreno. O segundo é o cálculo de força de trabalho e dos recursos de material. O terceiro é o cálculo da capacidade logística. O quarto, uma comparação da sua própria força militar com a do inimigo. O quinto é uma previsão de vitória ou derrota. Aplicação das regras militares. Um general excelente terá a sabedoria para entender que 1. Na avaliação do terreno, ele deve verificar as características físicas de um campo de batalha. 2. O cálculo da força de trabalho e dos recursos de material serve para as estimativas da quantidade de provisões. 3. A capacidade logística deve atender às necessidades das provisões. 4. Na balança do poder, um dos pesos é baseado na capacidade logística. 5. A possibilidade da vitória é baseada na balança do poder. Exército vitorioso versus exército derrotado. O exército vitorioso é como um peso de 100 quilos contra um de apenas algumas gramas, ao passo que um exército derrotado é como um peso de poucas gramas se opondo a algumas centenas de quilos. O primeiro tem uma vantagem óbvia sobre o segundo. Um general que dispõe de todo aquele peso e lançar seus homens à batalha e obter a vitória será comparado com a força de águas represadas que se lançam para baixo de uma altura de 10.000 pés.
sensua eterni, corda nostra solutivi, lepti sensua eterni, vita nostra solutivi, Leo eterna, vibris, Leo eterno, vibris, Leo eterno, Affermente sto salibia, volata qui la legionu, sopra terra britanorum, volata qui la legionu, Leo eterno, vibris, Leo eterno, vibris, Leo eterno, Capítulo 5 Vantagens. Sun Tzu disse: administrar um exército grande é, em princípio, igual a administrar um pequeno. É uma questão de organização. Dirigir um exército grande é igual a dirigir uma tropa pequena. É uma questão de comando rígido e imparcial. Capacitar que um exército inteiro seja capaz de resistir a um ataque sem sofrer derrota é uma questão de aplicação correta das táticas militares. Ao adotar táticas frontais ou de surpresa, um general assegura que seu exército não sofra derrotas frente ao inimigo. A descoberta dos pontos fortes e fracos permite que o exército caia sobre seu inimigo como uma pedra sobre ovos. Táticas. Durante uma guerra, o general deve adotar táticas frontais se quiser confrontar o inimigo e táticas de surpresa se quiser conquistar a vitória. O general, ao aplicar táticas de surpresa, torna-se tão infinito quanto o céu e a terra e como o fluxo interminável de um rio. Assim, como o sol e a lua, ele para, mas logo recomeça com o movimento da natureza. Existem só 5 notas musicais, mas as suas combinações produzem as mais agradáveis e maravilhosas melodias que se ouve. Existem só 5 cores básicas, mas combinadas produzem as cores mais bonitas e esplendorosas que se vê. Existem só 5 sabores, mas sua mistura produzem os gostos mais deliciosos que se provam. Na China antiga havia 5 notas musicais, isto é, gongo, shang, jue, zi e yu. 5 cores básicas: azul, amarelo, vermelho, branco e negro. E 5 sabores cardeais: azedo, salgado, pungente, amargo e doce. Assim são as operações militares. Existem apenas as operações frontais e as de surpresa, mas as suas variações e combinações darão lugar a uma série infinita de manobras. Táticas frontais e de surpresa são mutuamente dependentes e são como um movimento cíclico que não tem em nenhum começo e nenhum fim. Um movimento cíclico que não tem nenhum começo e nenhum fim. Quem pode saber sua infinidade? Vantagens e oportunidades. Uma torrente que flui rapidamente pode fazer saltar as pedras pesadas do leito do rio por causa do impulso forte da água. Um falcão que voa tão depressa quando golpeia pode destruir sua presa por causa da oportunidade e rapidez de sua investida. Acontece o mesmo com um general, que pode explorar sua própria posição de vantagem e lançar um ataque rápido e afiado. O potencial dele é como um arco completamente esticado, que lança, no momento preciso, a flecha certeira. No tumulto de uma batalha, o seu exército permanece calmo. No caos da guerra, onde as posições mudam constantemente, ele permanece invulnerável. Exploração das vantagens. A desordem nasce da ordem. Covardia origina-se da coragem e a fraqueza nasce da força. A ordem e a desordem dependem da organização e da logística. A coragem e a covardia dependem das circunstâncias ou da vantagem estratégica. A força e a fraqueza dependem das disposições. Então, se o comandante deseja que o inimigo se movimente, ele se mostra. O inimigo certamente o seguirá.
Se ele quer atrair o inimigo, ele ilude, apresentando algo lucrativo para o inimigo, e o inimigo, por certo, acreditará. Assim, o comandante oferece ao inimigo pequenas vantagens, mas o espera armado e com toda a sua força. Vantagem estratégica. Um general qualificado em assuntos de guerra explora sua vantagem estratégica e não a pede a seus homens. Assim, esse general deve saber selecionar os homens certos e explorar uma situação favorável. Quem explora vantagem estratégica dirige seus homens como se fossem troncos ou pedras. A natureza dos troncos ou pedras é permanecer impassível se o solo é plano, ou rolarem se o solo está inclinado. Se eles são quadrados, tendem a parar. Se são redondos, tendem a rolar. Assim, a vantagem estratégica do comandante pode ser comparada a uma pedra redonda que rola por uma montanha íngreme de 10.000 pés de altura. É este o significado de vantagem estratégica.